Paz do Senhor Jesus, mais um vídeo da Academia de Profetas para você, que é o Pastor Comenta. Eu quero comentar esse vídeo desse rapaz aí, que está chamando os pastores e os teólogos para briga, dizendo que dízimo está fora da palavra. Tá cheio, né, irmãos? Tá cheio de marqueteiro no YouTube. O cara entra nesse meio gospel e começa a ganhar dinheiro, para ganhar dinheiro falando mal de pastor, falando mal de igreja e ainda se dizendo cristão. Se é ou se não é, Deus sabe. Mas eu quero comentar esse vídeo aqui porque pelo menos nesse ele foi muito infeliz. É aquele negócio, né, irmãos? Quando uma pessoa quer fazer algo, ela faz. Quando ela não quer, ela dá desculpa. É a mesma história do avarento. Quando a pessoa tem o coração para ser um cooperador da obra, ela faz. Quando ela tem o coração duro e avarento, ela procura de todas as formas desculpas para não cooperar com a obra. Então isso já é antigo, não vou nem ficar falando muito disso, porque essa prática já é antiga. O avarento, ele está sempre procurando uma desculpa para não colocar a mão no bolso. Essa é que é a verdade. Mexendo nas minhas redes sociais, eu encontrei um vídeo de mais ou menos uns 5 a 6 anos atrás sobre o dízimo. Eu nem pensava em ter canal no YouTube e eu fiz esse vídeo e coloquei no Face. Eu sempre fui um estudioso das Ele sempre foi um estudioso das escrituras. Mas precisa ver se ele estudou sozinho, precisa ver como e com quem que ele estudou, quem ensinou ele, quem foi o professor, né? Tem que ver tudo isso, porque esse estudo aí que ele vai apresentar nesse vídeo, tô até cooperando com ele, né? Porque depois, se você quiser ver o vídeo dele para analisar, porque não vai dar tempo de eu ficar passando o vídeo inteiro dele, até porque tem 21 minutos. Depois você vê o vídeo aí, procura o vídeo aí e vê. Tô até cooperando com ele, dando visualização para ele, ó, levantando um público para ele, pro marketing, né? Cooperando com o marketing dele, o marketing gospel. escrituras, tá? Olha só, vamos ver aqui juntos esse vídeo que eu quero que o pastor Anderson Silva e outros pastores que exigem e impõem o dízimo como obrigação das costas das pessoas, que assistam esse vídeo. Depois, se quiser, a gente bate um papo a respeito do assunto. Olha só. No início desse vídeo ele chama os pastores de marmotas, ele chama o dízimo de marmotagem. E agora ele fala com pastores aí desse jeito. Aí ele já está mostrando, né? Ele já está mostrando aí a maneira que ele trata pastor e a maneira que ele trata a igreja. Uma falta de respeito tremenda, né? Até porque, irmãos, por exemplo, se eu ou alguém na minha casa, ou algum conhecido estiver passando mal, apresentar algum problema de saúde, e eu tiver o interesse de saber o que aquilo ali de fato é, eu vou procurar um médico, porque o médico, ele estudou para aquilo, não é verdade? Ele estudou, ele sabe do que ele está falando. Então eu não vou procurar um profissional de tecnologia, eu não vou procurar um jogador de futebol, eu não vou procurar um youtuber, eu não vou procurar alguém que nunca estudou aquilo para me falar o que é aquilo, o que está acontecendo. Vou procurar um médico. E aí está acontecendo um fenômeno por causa dessa onda de youtubers e essa onda tecnológica que todo mundo fala o que quer e bem entende. Claro que tem muita gente boa na internet ensinando, pregando e tudo mais, e é uma bênção. Mas também nesse meio tem esses marqueteiros aí que nunca fizeram um curso de teologia, nem um cursinho básico de teologia, nunca fizeram,
e aí querem falar como se eles fossem teólogos. Aí quer discutir teologia com pastores e com teólogos. Então, a fala dele aí, que já apresentei para você aí, coloquei o vídeo aí para você ouvir, já mostra que ele é um desses, né? Já mostra que ele é um desses. Então, eu quero comentar só quero dizer algo aqui. O dízimo sempre foi voluntário, continua sendo voluntário. Por quê? Eu, pelo menos, se você já viu, escreva aí no comentário que eu quero ficar sabendo disso aí. E quem estiver vendo esse vídeo vai querer saber também onde é, quem é o pastor, qual é a igreja, qual o endereço, coloque tudo aí. Se você se deparou ou tem se deparado com uma igreja em que na hora que você chega na porta da igreja para entrar na igreja, tem ali uma roleta, tem ali um segurança, onde para entrar para prestar culto, você precisa apresentar um comprovante que o seu dízimo está em dia para você poder entrar e prestar culto naquele lugar. Então, se você está passando por isso e já se deparou com isso, coloque aí até o endereço e o nome do pastor, porque eu, com mais de 20 anos de igreja, nunca vi isso na minha vida. O que eu tenho visto dia após dia é a pessoa dizimar se quiser. Se quiser, ela dizima. Se ela não quiser, ela não dizima. Ela entra na igreja, presta o culto dela, usa as dependências da igreja, ela é beneficiada com todo o conforto e toda a estrutura do templo, sem precisar de maneira alguma comprovar dízimo ou comprovar ser dizimista. Sendo dizimista ou não, a pessoa entra, aproveita, se beneficia de todo o conforto e toda a estrutura do templo, sem problema nenhum. É isso que eu tenho presenciado. Agora, se tem alguém precisando comprovar que é dizimista para poder sentar numa cadeira, para poder entrar no templo, para poder tomar água gelada, para poder pegar um copo para tomar água, para poder usar o banheiro, aí coloca aí nos comentários que eu quero ficar sabendo onde é esse lugar. Se bobear, eu até vou lá para conhecer, porque até hoje eu nunca vi. Malaquias comentado: dízimo no passado, hoje. Verdadeiro e falso. O que é verdadeiro? Grãos. O dízimo era em grãos, em alimento. Falso. O dízimo em dinheiro. Não, o dízimo em dinheiro hoje é um dízimo falso, não é um dízimo verdadeiro. Bom, ele fala um monte de besteira. Ele vai acumulando erros teológicos aí, capaz de ter batido o recorde. Se eu for falar de tudo aqui, eu vou ter que gravar uma sequência de filmes. Ele está falando aí que dízimo é grão, e não é, que o dízimo é grão e não é dinheiro, que dízimo em dinheiro é falso. Em Deuteronômio, eu vou colocar o texto aí na tela para você, já deve estar aparecendo. Você pode pegar a tua Bíblia e ler. Deuteronômio está dizendo que se for preciso a pessoa converter o dízimo em dinheiro, ela pode. Deuteronômio, no Pentateuco, tá bom? Então aí já cai por terra esse argumento dele aí, que é a base de todo o argumento dele nesse vídeo. Então já cai por terra o vídeo inteiro. Depois ele vai dizer que era entregue só de 3 em 3 anos, porque ele não entende que existe o dízimo do empresário. E esse dízimo tem a maneira certa de ser feita, e sim é entregue de 3 em 3 anos. Aí ele não entende. E aí ele vai dizer, ele vai se confundir com tudo. Irmãos, é claro, né, irmãos? Ali era agricultura, era a vigência da agricultura na época. A pessoa não planta hoje e colhe amanhã. Então ela só levava quando ela colhia. Já tem um monte de profissão. Você não recebe uma vez por ano. Você não colhe uma vez por ano. Você colhe a maioria, o mais comum
é colher mensalmente. Mais comum é a pessoa ter o salário dela mensal. Então, se você recebe mensal, você entrega mensal. Se você recebe só uma vez por ano, você entrega uma vez por ano. Se você recebe uma vez a cada 3 anos, você vai entregar a cada 3 anos e assim por diante. É só pensar um pouquinho, né? É só pensar sem procurar desculpa para ser avarento. Se você não quer ser dizimista porque você não quer cooperar com a obra de Deus, porque você não quer, o seu pensamento é: não vou dar dinheiro para pastor, não vou dar dinheiro para a igreja, não quero fazer isso, então já assuma que você é avarento e não tem fé para isso, e não faça. Você não é obrigado a fazer. Mas não fique procurando desculpa na palavra de Deus para não fazer. Dízimo está na palavra, sim. Jesus falou sobre dízimo, sim. Dízimo não é só da lei. Não adianta falar que Jesus veio cumprir a lei. Jesus veio cumprir a lei. Existe lei cerimonial, existe lei civil. A Bíblia fala tudo isso. Então precisa estudar de verdade, sem ficar procurando brecha na palavra para não querer ser dizimista. Não quer ser dizimista? Não seja. Olha que bênção. Você pode pegar a igreja, desde quando a igreja foi inaugurada, o dízimo e a oferta do avarento nunca fez falta para a igreja. A igreja continua aberta, continua funcionando, continua ganhando almas, continua socorrendo quem precisa, continua socorrendo o necessitado, continua enviando recursos para o missionário, para a missionária que está no campo missionário. Então o dízimo e a oferta do avarento nunca fez falta. Se você está entre os avarentos, como parece que está esse homem aí, fique com o seu dinheiro para você. Não precisa, porque é o seguinte, irmão: se você tiver fé, você já vai dizimar, você já vai entender o que é dízimo e vai dizimar. Se você tiver consciência social, você já vai dizimar, porque você vai olhar para o templo, vai ver toda a estrutura que tem à sua disposição e vai perceber que você usufrui daquilo ali. Então você vai dizimar, porque você vai perceber que aquilo que você entrega nem é o suficiente para aquilo que você usa. Por isso você vai pôr a mão na consciência e vai falar: não, peraí, eu uso, então eu também vou cooperar. Isso não é pagar nada, porque se você fosse pagar, na hora que você fosse usar o copinho, ia estar lá o preço do copinho para você usar. Na hora que você fosse pegar água, ia estar lá o preço da água para você pagar. Na hora que você fosse usar o banheiro, ia ter lá um lugar, lá alguém cobrando, recebendo, ou um lugar para você passar o cartão lá para a porta do banheiro abrir para você usar. Então você não está pagando por nada. Não está pagando. Essa conversa fiada. Conversa para avarento, conversa de avarento querendo dar desculpa para não dizimar, para não ser dizimista. Porque se você tiver consciência, você vai dar além dos 10%. Você vai dar além dos 10%. Porque tem que suprir a necessidade do templo. Aí tem que mandar dinheiro para missionário, suprir o missionário. Tem que suprir o órfão, a viúva, o estrangeiro. Tudo isso aí ele está falando no vídeo. Então se você for pôr na ponta do lápis, você vai ver que seu dízimo é pouco. Aí ele vai falar que Jesus não falou de dízimo, que quando falou que não era para dizimar, ou que não estava ainda no tempo da graça. Então Jesus pregou sobre dízimo, pregou sobre primícia, só que ele falou em parábolas a respeito disso, e a pessoa não entende porque de fato não estudou, ou não estudou no lugar certo. O vídeo aqui, o tempo é muito pouco para eu poder falar sobre tudo isso. E de fato eu me coloco, como ele chamou os teólogos e os pastores aí para a briga, de fato eu me coloco à disposição, à tua disposição, Carlos. Me coloco à tua disposição. Quando e onde você quiser, um podcast, o que você quiser, estou à sua disposição para nós batermos um papo. Já vou te avisar, você vai ser engolido. Você vai ser engolido. E não é só comigo não, você vai ser engolido discutindo com qualquer pastor, discutindo com qualquer teólogo. Você vai cair do cavalo. Você vai cair do cavalo, porque você não sabe do que você está falando. Não sabe.
Não sabe. Vai lá, procura um instituto teológico sério. Vai estudar lá no Osana Bible School. Vai estudar na academia de pregadores. Vai estudar, meu querido, com gente que sabe de verdade, com gente séria. E aí depois você vai falar. Só que aí pode ser que você vai ter que gravar vídeo se retratando. Você vai ter que gravar vídeo se retratando. Vai ter que gravar vídeo pedindo perdão. Você vai ter que gravar vídeo reconhecendo que você estava errado, né? E aí eu deixo uma pergunta para você. Você já estudou? Você já foi lá em Levítico e se aprofundou no que é em cada oferta que é apresentada ali no livro de Levítico? Você já fez isso? Tá claro para mim que não. Tá claro para mim que você não entende do que você está falando. Você só pegou um nicho, é um marqueteiro do nicho gospel, ganhando dinheiro, falando mal de pastores, falando mal de igreja, fazendo fofoca gospel e ganhando dinheiro para isso. Infelizmente, só mais um. Quem dera, de fato, muitos aparecessem aí pregando o evangelho na internet. Mas a maioria que eu tenho visto, marqueteiro gospel, usando esse nicho para ganhar dinheiro, fazendo fofoca dos irmãos e das irmãs, fazendo fofoca de pregadores e de pregadoras, fazendo fofoca de igreja, falando mal de igreja, falando mal de pregador, falando mal de pastor. É ridículo, ridículo. Mas é assim que você escolheu ganhar dinheiro, né? Eu só estou gravando isso e comentando isso porque é um pecado ver uma pessoa influenciando multidões para deixar de ser abençoada, que é isso que você está fazendo. Porque quando a pessoa não dizima, ela deixa de receber a bênção sobrenatural para a vida dela. E isso é verdade, é bíblico. Não estou dizendo que a pessoa é amaldiçoada se não dizimar, mas ela deixa de receber o sobrenatural de Deus, ela deixa de receber o sobrenatural de Deus para a vida financeira dela. E você está cooperando com isso. Você está cooperando com isso na vida de milhões que já são, né, avarentos, e estão aí aproveitando. Tá? Eu sou dizimista, não me arrependo disso, me arrependo de não ter começado a ser dizimista antes. É disso que eu me arrependo. Dízimo, valor que a pessoa entrega na obra de Deus, para a obra de Deus funcionar, nunca vai fazer falta para ela. Nunca, jamais vai fazer, porque Deus é fiel. Então não menospreze o poder de Deus para abençoar o povo dele. Eu fico por aqui, que é a Academia de Profetas. Deus abençoe, paz do Senhor.